Olá, sou a professora Luana e hoje estarei dando aula de ciências pelo Sistema de Ensino Uniavan. No volume 1 do quinto ano, nós vamos trabalhar sobre a energia do corpo. Como que esta energia, ela chega ao nosso corpo através do alimento e da respiração e como ela é distribuída para as trilhões de células que nós possuímos. Então, a gente vai fazer uma ligação entre três sistemas do corpo: sistema digestório, respiratório e cardiovascular. Nós vamos iniciar a aula 1 na página 4, lá na conexão. Olhem lá com a professora. A pergunta que nós começamos o assunto do sistema digestório é: como o alimento fornece energia? É isso que a gente vai pensar. Por que a gente se alimenta? Como que faz para que o alimento que a gente coloca lá na nossa boca chegue às nossas células? Então, lá embaixo, na página 4, temos três perguntas. Olhem lá com a professora. O alimento que você consome passa por diversas transformações para que seu corpo consiga ter energia. Como você acha que esse processo ocorre? Número 2. Você sabe citar alguns órgãos que estão envolvidos no processo de transformação dos alimentos? Quais órgãos? E, por fim, a perguntinha número 3. Por que os alimentos são importantes para manter a saúde das pessoas? Então, vamos começar lá na página 5, a digestão dos alimentos, na parte do conhecimento. A digestão é um processo que o alimento vai passar por uma transformação. Quando a gente come, a gente precisa retirar deste alimento a energia para se manter vivo, para ter uma vida ativa e saudável. Para isso, nós temos no nosso corpo o sistema digestório. Ele vai fazer com que esse alimento seja transformado e aproveitado pelo nosso corpo. Observem lá a figura da página 5. Nós temos o sistema digestório desenhado. Observem também que algumas palavrinhas estão em preto e algumas em vermelho. Tem uma justificativa para isso. Os órgãos que estão escritos em cor preta são os órgãos que o alimento vai passar por dentro. A gente fala que é o tubo digestório. Os órgãos que estão em vermelho são órgãos que vão ajudar na digestão, mas o alimento não vai passar dentro deles, mas tão importante quanto os demais órgãos. Vamos iniciar na boca, que é o primeiro órgão do sistema digestório. Quando a gente coloca um alimento na boca, ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Ele vai ser triturado, amassado, colocado junto com saliva, ele vai virar uma paçoca. Essa paçoca a gente dá o nome de bolo alimentar. Na nossa boca, para fazer o processo de digestão, nós temos os dentes, a saliva e a língua. Nós temos dentes diferentes. Na página 5, lá embaixo, tem um sorriso com diversos nomes de dentes. Os dentes incisivos, que são os da frente, servem para cortar o alimento. Os dentes caninos, para perfurar. Os molares e os pré-molares servem para amassar, esmagar, triturar o alimento. Quando nós nascemos sem dente. Vamos criar a primeira dentição na nossa infância. Essa dentição é chamada dentição de leite, os dentes de leite. A gente tem 20 dentes de leite na nossa boca. Com o passar dos anos, a gente vai perder os dentes de leite e vamos criar a dentição permanente. E aí nós vamos ter 32 dentes na nossa boca. Temos bastante dentes e eles estão ali para ajudar no processo da digestão. Então, é importante esse processo da mastigação. É legal a gente ficar um tempo mastigando, sentindo o alimento, para que quando a gente engula o alimento, ele desça bem pequeno e não nos machuque. Além dos dentes, nós temos na nossa boca a saliva. A saliva, ela é produzida pelas glândulas salivares. É um órgão que estava em vermelho lá na nossa figura.
nós temos 3 de cada lado da nossa boca e elas produzem a saliva, este líquido que molha o alimento e ajuda ele a descer. E também serve para digerir alimentos como o pão, a batata. Se a gente não mastigar esses alimentos, a saliva dá conta de desmanchar. Então, ela tem essa função também de digestão. Na nossa boca também temos a língua. A língua, ela é responsável pelo nosso paladar. A gente come geralmente o que a gente gosta de comer e também para enrolar o alimento e ajudar na deglutição, no engolir. Seguindo lá na página 6, tem um retângulo colorido que fala da importância dos cuidados que devemos ter com os nossos dentes, já que eles são tão importantes no processo da digestão. Quando nós engolimos o alimento, ele vai sempre indo para baixo no nosso corpo. Ele vai sendo empurrado para baixo. Esse movimento de empurrar o alimento para baixo, ele recebe um nome, é chamado movimento peristáltico. Está em negrito lá na página 6 do nosso livro. Então, nós engolimos o alimento, ele vai passar pela faringe, que é a nossa garganta, e em seguida ele vai para um tubo bem comprido, que é o esôfago. O esôfago, o alimento vai sendo empurrado para baixo, até chegar no estômago. Quando ele chega no estômago, o estômago é como se fosse uma sacolinha. Ele vai receber este alimento e vai produzir um suco gástrico. É um líquido ácido que vai desmanchar a maior parte dos alimentos. Alguns alimentos já vêm desmanchados da boca, alguns vão se desmanchar no estômago, como, por exemplo, o feijão, a carne, alimentos ricos em proteína. O alimento fica no estômago até ser digerido. Em seguida, ele vai descer e vai passar para o intestino delgado. O intestino delgado, ele está representado lá na página 7. O intestino delgado, a primeira parte do intestino delgado, é uma parte ainda que o alimento vai ser degradado, digerido. Nesta parte, nós temos a ação de 2 sucos, 2 líquidos que vão ser jogados dentro do intestino delgado. Um deles é feito pelo pâncreas e o outro é feito pelo fígado, que também são palavrinhas que estavam em vermelho lá no começo da nossa aula. Ou seja, o alimento não passa dentro do pâncreas nem do fígado, mas eles produzem substâncias para ajudar na digestão. Nós vamos falar mais adiante sobre essas substâncias. Depois que o alimento foi totalmente degradado, ele vai seguir adiante e vai passar pelo resto do intestino delgado. O intestino delgado, ele é como se fosse um tapetinho. Ele é cheio de pelinhos e nesse pelinho fica circulando o sangue. Então, o alimento que foi totalmente transformado até ali, ele vai ser sugado, absorvido por este sangue no intestino delgado. E aí, segue adiante o alimento que não foi absorvido e ele vai seguir para o intestino grosso. No intestino grosso, serão absorvidos sais minerais e a água e acontecerá a formação das fezes. As fezes vão ficar acumuladas na porção final do intestino grosso, que é chamado de reto. Quando esta parte do intestino estiver cheia, nós sentiremos vontade de ir ao banheiro eliminar as fezes, que vêm do processo de digestão. Lá embaixo, na página 7, a gente vai retomar o fígado. Tem o desenho do fígado e uma bolsinha verde que ele tem do ladinho. Essa bolsinha verde é chamada vesícula biliar. Quando a professora comentou do intestino delgado, que ele recebia sucos, né, substâncias do fígado e do pâncreas, do fígado vem a bile. A bile é um líquido verde produzido no fígado, armazenado na vesícula biliar e ela ajuda na digestão das gorduras. A gordura é muito difícil de ser digerida no nosso corpo. Ela precisa dessa ajuda. A bile, ela é como se fosse uma tesoura
na gordura. Ela vai cortar a gordura em pedacinhos para ajudar na digestão. Como se fosse um detergente em cima da gordura da louça quando a gente vai lavar a louça. Ela não vai fazer com que a gordura desapareça, mas ela vai picotar esta gordura e vai ajudar a digestão da gordura. Seguindo adiante, tem um experimentando na página 8. Esse experimentando é uma atividade prática e ela é bem interessante porque ela vai mostrar para você como acontece a função, né? Qual é a função da bile no nosso corpo, esse líquido que a professora recém comentou. Então, você vai separar os materiais que estão listados ali, né? E vai fazer essa atividade prestando atenção no que vai acontecer com o óleo, com o detergente e vai relacionar a função da bile. E em seguida, ainda na página 8, nós temos as atividades referentes ao capítulo até a página 10. Na próxima aula, nós vamos estudar outro sistema, o sistema respiratório. E aí nós vamos fazer uma ligação entre o sistema respiratório e digestório que acabamos de estudar. Até mais, pessoal!